Boa noite a todos. Vamos iniciar? É, bom, fui convidado pelo Dr. Wilter para fazer uma apresentação sobre a avaliação do paciente politraumatizado. Eu fiz uma apresentação voltada mais para a regulação. A ideia aqui não é falar sobre tudo que o conteúdo do trauma contempla, do TLS, mas fazer uma discussão realmente voltada para o dia a dia da regulação médica, o que a gente pode padronizar, o que a gente pode, né, tirar alguma dúvida, discutir alguma situação e aprender junto aí, tá? Bom, meu nome é Heitor, eu trabalho com TLS aí já há mais ou menos 12 anos, sou médico regulador do SAMU há mais ou menos 5 anos e sou cirurgião do trauma no HCUFO. Bom, mas sempre quando a gente pensa em atendimento ao trauma, a gente imagina um médico chegando na cena, atendendo um paciente, ou mesmo numa sala de atendimento, no hospital, né? Mas, na verdade, o primeiro médico que tem contato com o atendimento do trauma é o regulador, né? No momento em que é acionado a regulação, o solicitante ali, leigo, né, vai fazer o primeiro contato com um profissional médico que vai ter ali a oportunidade de oferecer orientações importantes, né, que podem mudar o prognóstico desse paciente. Vai haver ali uma avaliação e uma definição de qual o melhor recurso disponibilizar, qual a prioridade daquela ocorrência, né, e depois as orientações para aquela equipe que vai atender a essa ocorrência e o destino final, né, e a comunicação com o hospital que vai receber esse paciente. Então, a missão do regulador, numa situação de uma vítima de politraumatismo, é receber a ligação, né, ouvir o solicitante, avaliando sempre se há alguma situação de risco imediato à vida, para definir o que pode ser orientado de imediato, né, em relação àquela situação de emergência, que o leigo pode já fazer, e qual recurso que vai ser enviado, né. E aí, definindo o recurso, essa ambulância vai ser deslocada, chegando na cena, a gente vai avaliar a situação, especialmente através do J14, e vamos orientar essa equipe em relação a esse atendimento, auxiliar no que for necessário, até que esse paciente seja, então, encaminhado para um serviço adequado, né, e, ao mesmo tempo, fazer a comunicação para que esse serviço esteja pronto para receber esse paciente. E a gente trabalha, na verdade, com probabilidades, a gente trabalha com um número de variáveis muito grande, já que o contato é feito com uma pessoa que não é profissional de saúde e que nem sempre está bem disposta para oferecer para a gente informações verídicas, confiáveis, né, e adequadas para aquela situação, para aquela ocorrência, para a gente poder fazer um melhor atendimento. Né? Vamos dar um exemplo prático. Né? Uma vítima de acidente motociclista, uma colisão carro-moto, né, o solicitante liga e fala que, né, tem uma vítima ali que está sentada no meio-fio com muita dor, né, e a preocupação do solicitante é se vai demorar ou não, né, quanto tempo vai gastar, se já está vindo, por que está perguntando e não saiu ainda, né, muitas vezes eles ligam, né, sempre que tem ali uma aglomeração grande numa cena, né, sempre há várias ligações, né, e nem sempre isso representa realmente um critério de gravidade, né, então, a cada momento que um solicitante liga, ele vai falar que já tem meia hora que está esperando, né, então sempre existe aquele exagero por parte do solicitante, né, e algumas vezes, para tentar valorizar, ele vai é, preencher as lacunas ali com algumas informações que talvez não sejam tão fidedignas, né, até às vezes mentindo, inventando, né, o que exige do regulador um pouco de malícia para a gente entender realmente o que é real, o que é fantasia nesse momento, sem desvalorizar, né, sem jamais desvalorizar o relato do solicitante, que é a informação que a gente tem nesse momento, né. E o que seriam as informações importantes para a gente tentar extrair desse solicitante, né, nesse pouco tempo ali de ligação, de 30 a 60 segundos. Então, algumas perguntas são muito importantes. Por exemplo, se aquele solicitante está no local de fato, né? Às vezes a gente pressupõe que ele está no local, ele fala que teve um acidente, que tem vítimas, e aí quando a gente pergunta, ele, não, alguém me falou, alguém me avisou, né? Eu passei e vi, né? E aí a gente perde muito, né, da qualidade dessa informação.
Então é importante a gente perguntar se a pessoa está no local e se está próximo às vítimas, né? Às vezes a pessoa liga do apartamento, né? Ele está lá no oitavo andar e viu um acidente lá embaixo e liga para, né, na ideia dele tentar ajudar, mas ele não tem informação nem sequer se há vítimas ou se a vítima tem realmente necessidade de atendimento. Então, o que aconteceu de fato, né, o que foi o evento, quantas vítimas estão envolvidas, né, se essa vítima está consciente, se está respirando, se existe algum sangramento que chama a atenção, né, é claro que o leigo, na maioria das vezes, vai valorizar pequenos sangramentos, mas se ele fala que tem um sangramento importante, a gente não pode simplesmente ignorar essa informação. Se há fraturas evidentes, às vezes o cirurgião já fala, ó, então, o braço está quebrado aqui, está feio, né? Então a gente tem que valorizar também essa informação. Se ele já andou, né, se ele se sentou, onde que ele está nesse momento? Ele está caído na via, né, ele já deambulou na cena, ele está preso em ferragens, o local está seguro, já foi sinalizado, existe algum risco específico, um fio de alta tensão sobre o veículo, algum risco de incêndio, de explosão. E o objetivo dessas perguntas é definir qual a melhor escolha para o atendimento dessa vítima, se há necessidade de apoio pelo COBOM, COPOM, concessionárias, e orientar o solicitante ali para fazer medidas simples e de emergência, como um RCP, uma compressão de hemorragias, ou mesmo a sinalização da via. Bom, a segurança da cena, a gente sabe que é a primeira coisa sempre. Em primeiro lugar, sempre a segurança. Quando essa equipe chegar, ela precisa avaliar isso, e a gente já pode, né, prever riscos e já acionar apoio quando necessário. Perguntando se existe risco de explosão, se existe fogo, se existe fumaça, e muitas vezes acontece como no desenho aí que eu coloquei, né? Às vezes os curiosos que estão ali, eles simplesmente ignoram o risco, né? Apesar que tem ali um foco de fogo numa área que tem combustível no chão, né? Você vê as pessoas filmando, querendo captar as melhores imagens, né? Sem ter noção do perigo que estão correndo. Se existe risco de vazamento de combustível ou de risco elétrico, tivemos um caso ontem aí de uma ocorrência que o fio de alta tensão estava caído sobre o veículo, então a gente tem que acionar o COBOM, tem que acionar a CEMIG, né? Se existe algum produto perigoso envolvido, algum caminhão que carregava, né, um produto químico, violência, se existe ali alguma risco de violência, de uma pessoa agressiva, armada, um caso de agressões, se o agressor está no local, é importante a gente sempre perguntar, e se existe realmente algum risco ali em relação ao trânsito, para a vítima ou para quem está indo atender. E em relação ao solicitante, né, o leigo ele pode ajudar, né, interrompendo ou reduzindo uma hemorragia importante, então a gente tem que perguntar se existe alguma hemorragia importante e orientar que ele faça a compressão direta, utilizando ali um pano limpo sobre a ferida. Se houver sinais de uma PCR, a gente pode orientar o início das compressões torácicas e manter sempre na linha. Se a vítima tiver com capacete, a gente orienta a não retirar esse capacete para evitar a movimentação da coluna cervical, e evitar qualquer movimentação desnecessária. A movimentação da vítima só se realmente for ativa, ou se houver risco de explosão, de incêndio, que a gente tem que retirar aquela vítima rápido ali para evitar um dano maior. Então, sempre falar com calma, com clareza, dando instruções simples e objetivas, tentando falar na linguagem que o solicitante conseguir entender. Tá? Ouvir o que ele fala e sempre confirmar se ele entendeu aquilo que foi orientado. Tá? E no caso da PCE, como eu disse, manter na linha até a chegada da equipe que vai prestar o socorro. A cinemática, ela tem uma importância para a gente prever lesões, no sentido de identificar lesões que têm risco maior à vida, risco imediato à vida, né? Então, sempre a gente deve perguntar como que foi o evento, se os veículos estavam em alta velocidade ou baixa, se houve ali ejeção do veículo, se o motociclista foi jogado a uma certa distância, se houve capotamento de veículo, né, se caiu na ribanceira, se tem vítimas encarceradas, deformidade do veículo também é informação importante, né, que se a gente conseguir extrair ali rapidamente do solicitante, a gente pode já obter mais informações que vão ser valiosas na decisão de qual viatura empenhar. No caso de quedas, né, a altura da queda ela é muito importante, então quedas acima de 6 metros, a gente sabe que é um mecanismo de alta energia, ou em crianças 2 a 3 vezes a altura da criança, né,
e sempre pensar nas possíveis lesões que essa vítima possa vir a ter. Por exemplo, no caso de colisões frontais, com ou sem cinto, vai mudar, né, a lesão, pode ter ali um impacto contra o volante, com trauma torácico, pode ter o choque da cabeça contra o para-brisas, então perguntar se existe ali aquela marca do olho de boi no para-brisa. No caso de impactos laterais, em que há muitas vezes o veículo ele vai rodar, pode estar associado a fraturas de pelve, quedas de altura, como eu disse, pode ter lesões ocultas, como, por exemplo, lesão de aorta, lesão intraabdominal, lesão de coluna, lesão de pelve. Nos traumas de motocicleta, que é o mais comum que a gente atende, em algumas situações pode ser um politrauma de alta energia, a gente tem que sempre pensar no risco desse paciente. E nos atropelamentos, sempre pensar na possibilidade de um trauma multissistêmico, especialmente em crianças e idosos, em pessoas mais frágeis, e sempre tentando antecipar riscos de acordo com o mecanismo que a gente conseguiu ali extrair do solicitante. É, Recurso. Na maioria das vezes a gente vai acionar a USB, mas em alguns casos a gente tem que avaliar a possibilidade ou a necessidade de acionamento de USA. Por exemplo, quando já há evidência de nível de consciência alterado, Glasgow reduzido, insuficiência respiratória, né, sinais, né, de dificuldade respiratória ou choque, convulsão, amputação traumática, gestantes, idosos, quando há ejeção, capotamento, óbito na cena, atropelamentos em velocidades maior que 30, 40 quilômetros, ou envolvendo crianças. Lembrar que a transmissão de energia, ela acontece numa área corporal menor, então ela é muito mais intensa. No caso de ferimentos por arma branca ou de fogo, que envolvem cabeça, tórax, abdômen, ou áreas juncionais, pescoço, axila, inguinal, que há risco de hemorragia grave. Queimaduras, especialmente queimaduras de maior a superfície corporal, e quando há risco de lesão por inalação ou inalação de monóxido de carbono. Lembrar da intoxicação por monóxido de carbono, em que a oximetria, inclusive, pode vir normal, e esse paciente é um paciente grave que precisa de oxigênio, né, então sempre tem que ser tratado da melhor forma possível, e se tiver a USA disponível, seria o ideal. E lembrar que a gente tem o aéreo disponível durante o dia, né, especialmente para traumas graves em que a resposta terrestre até o hospital de referência compromete a sobrevida, incidentes em áreas afastadas, múltiplas vítimas. O Dr. Maxwell vai fazer depois uma apresentação específica sobre, né, esse tema, que é muito importante. Lembrar do apoio do COBOM quando há risco de incêndio, produtos perigosos, resgates técnicos, como em afogamentos, em áreas de risco, encarceramento, em ferragens, o Copom quando há violência, riscos, né, criminais, controle de trânsito, e as concessionárias quando disponíveis também para o controle das vias. E muitas vezes, né, vai ser necessário mais de um recurso para algumas situações. Bom, nossa equipe chegou na cena. Agora, aquilo que era uma informação ainda muito subjetiva, que dependia de um leigo, que nem sempre está realmente disposto a passar para a gente uma informação verídica, agora a gente tem uma situação mais objetiva, em que a equipe vai avaliar a cena, vai avaliar a vítima, vai nos mandar imagens e vai nos mandar o J14, que vai ser o centro da nossa atenção nesse momento, que vai trazer informações que são muito importantes, e aqui a sensibilidade do regulador é fundamental para que ele perceba rapidamente riscos, né? Especialmente quando a gente fala de resistência respiratória, choque e sinais de TCE grave. Então, nesse exemplo do motociclista, a gente tem aqui os dados vitais: 32 de frequência respiratória, 89 de saturação, 132 de frequência cardíaca, 90 por 60 de PA e um Glasgow de 13, né? Então, o que a gente tem que pensar para esse paciente? Esse paciente é um paciente grave, é um paciente que tem risco, né? Há sinais clínicos aqui de risco, tá? Então, a gente tem que pensar qual que é o próximo passo diante de uma situação de risco de vida imediata. Vamos acionar um apoio da USA, né? Qual vai ser o destino que vai ser definido para esse paciente, né? E qual lesão que vai matar primeiro esse paciente que precisa de uma definição e de uma conduta imediata. Então, a gente vai avaliar de acordo com XABCDE, tá?
O XABCD é uma forma de avaliar rapidamente um paciente em busca de lesões com risco iminente à vida, né, e ao mesmo tempo tentar tratar da melhor forma possível essa lesão, né, para que o paciente possa chegar com vida ao hospital com melhor chance de prognóstico. O X vem antes por quê? É aquela hemorragia grave, exsanguinante, maciça, uma hemorragia extrema, em que se não houver o controle adequado, ainda no pré-hospitalar, esse paciente não vai chegar com vida no hospital, tá? Então, a primeira orientação é a compressão direta dessa lesão, a fim de reduzir esse sangramento, tá? E aí, substituir a compressão pelo curativo compressivo, e avaliar se ele foi bem sucedido, e sempre avaliar a possibilidade do uso do torniquete naquelas lesões de membro, tá? Que são exsanguinantes. Do torniquete, depois a gente vai comentar, mas é muito importante a reavaliação constante e a decisão sobre manter ou não o torniquete depois. Mas, de imediato, ele pode ser uma boa forma de controlar um sangramento grave de membros. Em relação à via aérea e respiração, a gente vai avaliar frequência respiratória, saturação, o esforço respiratório do paciente, se a ventilação é eficaz ou não, a inspeção, né, da face, do pescoço, do tórax, em busca de lesões graves que podem comprometer a via aérea, como uma fratura de face grave, hemorragia oral, uma queimadura de face, né, numa situação que houve ali, a vítima ficou presa no ambiente de incêndio, inalou fumaça, um politrauma que tem ali deformidade no pescoço, no tórax, que tem sinais de tórax instável, que tem ferimentos penetrantes no tórax, são sempre situações que a gente deve, né, sempre pensar com muita prioridade nessas lesões, deve acender ali uma luz vermelha para a gente poder avaliar e tratar. Sempre a gente vai tentar reposicionar a via aérea desse paciente que tem nível de consciência rebaixado, então aquele paciente inconsciente ou bem rebaixado, a orientação é tentar fazer a manobra do inglês jaw thrust, que é essa subluxação da mandíbula, a elevação da mandíbula, para tentar melhorar a passagem do ar, né, seguida da colocação da cânula de Guedel. Ofertar o oxigênio, né, então é muito importante e muitas vezes omitido essa importância de oferecer oxigênio para esse paciente. Se é um paciente que tem dificuldade respiratória, se ele tem ali choque, o oxigênio suplementar vai fazer muita diferença para esse paciente e já é uma pré-oxigenação caso ele precise daqui a pouco de uma via aérea definitiva. Na circulação, vamos avaliar sinais clínicos, vamos iniciar o controle através de uma reanimação volêmica por acessos calibrosos, cristalóides. Na avaliação neurológica, a gente vai fazer uma avaliação rápida de Glasgow, pupila, convulsão, lateralização, né, e sempre manter o A, o B e C controlados para que evite lesão secundária neurológica. E, por fim, exposição com avaliação do paciente como um todo, com controle de ambiente, evitando a hipotermia. E aqui, além da imobilização adequada, eu incluo a importância de registrar sempre essas lesões, que para o regulador é assim, um material de suma importância para a gente poder definir melhor o destino desse paciente. Então, quando a gente fala de USB, que eu coloquei aqui à esquerda, ele pode fazer controles locais da hemorragia, pode colocar em uma máscara, pode reposicionar uma via aérea até a chegada da USA, ou na indisponibilidade até a chegada no hospital, pode colocar um acesso venoso, monitorizar, imobilizar, e deve sempre passar o J14 para a gente poder avaliar esse paciente. Já a USA pode fazer procedimentos mais avançados, como uma viária definitiva, com ventilação avançada, acessos venosos avançados, intraósseo, analgesia, pseudoanalgesia, o ácido tranexâmico, né, com reanimação contínua e procedimentos invasivos. E aí a gente vai definir o destino desse paciente. Eu vou passar agora um pouco mais devagar cada um desses itens, né? Então, voltando no X, lembrar que hemorragia maciça, hemorragia sanguinante, é uma hemorragia que o paciente não vai chegar vivo ao hospital. Então, nesses casos, esse sangramento tem que ser contido, inicialmente com compressão direta. Essa compressão ela deve ser firme e constante e substituída por um curativo compressivo firme, tá? E naquelas áreas de membros, sempre que possível, que houver indicação, pode ser utilizado o torniquete. Quando utilizar o torniquete, sempre registrar a hora da colocação do torniquete, tá? Lembrar que o torniquete ele tem que ser bem apertado, sempre proximal à lesão, tá? Pode ser ali 5, 7 centímetros proximal à lesão, nunca em área de articulação.
É, em relação ao tempo desse torniquete, né? É importante a gente marcar o tempo, porque a gente sabe que até 2 horas o risco de algum tipo de sequela grave é muito pequeno. Mas a partir de 2 horas a gente começa a ter um risco, não só o risco para o membro, mas o risco para a vida, porque quando você fica com mais de 2 horas com aquele torniquete, dependendo do paciente, do perfil daquele paciente, né, e da extensão da lesão, ao tirar esse torniquete, a gente pode ter ali a gente chama de tempestade de citocinas, a gente pode ter uma síndrome de reperfusão que imediatamente pode levar o paciente a um quadro de resposta inflamatória grave e até mesmo óbito, né? Então, colocar o torniquete, se você acha ali que há realmente a indicação, é sempre uma conduta muito boa, né? Uma conduta que vai parar um sangramento, que vai manter o paciente, né, estável, né? Mas é importante que seja reavaliado, né? Especialmente quando esse paciente for ter que passar por um transporte prolongado, assim, é fundamental que o médico que faça esse transporte reavalie a necessidade desse torniquete, né? Será que aquela lesão realmente precisa do torniquete? Será que eu não posso tentar substituir por um curativo compressivo, né? Vamos reavaliar, né? O paciente agora está estável, né? Vamos tentar reavaliar, vamos retirar esse torniquete e ver como que fica, né, essa lesão, se realmente o sangramento é um sangramento grave e incontrolável, tá? Claro que não há necessidade de ficar afrouxando o torniquete de 15 em 15 minutos, como falou-se antigamente, né? E nem tem que ter medo de manter o torniquete quando necessário. Mas é necessário ter ali um bom senso, um equilíbrio, para que o torniquete não fique mais tempo que o necessário. Infelizmente, a gente já recebeu pacientes com torniquete ali mais de 10 horas, né? Então, é uma situação que, assim, não se explica, né? Como que o paciente ficou mais de 10 horas com o torniquete, né? Não se justifica, né? E claro que ao liberar esse torniquete, a resposta inflamatória ela é muito intensa, esse paciente dificilmente sobrevive. Então tem que ser ponderado, tá? Mas parar a hemorragia exsanguinante é uma prioridade, a gente vai orientar o solicitante quando ele ligar, vamos orientar a equipe da USB, vamos orientar sempre as equipes ao chegar para fazer esse controle o mais rápido possível. Na sequência, a gente vai avaliar a via aérea, né? Sem uma via aérea pérvia, não há oxigenação. Sem oxigênio, né, o cérebro não vai resistir, vai ter sequelas graves, pode ter uma parada cardíaca, né? Então, a primeira conduta num paciente que tem ali uma via aérea obstruída é reposicionar essa via aérea através da abertura da boca, abertura da via aérea, com a manobra de Joe Trust, né? Avaliação se há secreções, se há sangue, se há dentes quebrados, próteses quebradas, corpo estranho, que você vai retirar ali nesse momento, aspirar, né? Sempre com cuidado de não hiperestender o pescoço nessa vítima de politraumatismo, tá? Então, se é uma vítima de acidente de moto, por exemplo, há risco de lesão de coluna e a gente precisa proteger essa coluna cervical, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa via aérea desobstruída. No paciente, então, inconsciente, eu posso fazer uso da cânula orofaríngea de Guedel, e sempre, se esse paciente tem ali risco de comprometimento aéreo, ele precisa receber o oxigênio em máscara não renalante, com reservatória 10 a 15 litros, né? Então, um erro muito comum de oferecer oxigênio em catéter nasal para uma vítima de trauma. Se a vítima de trauma tem sinais de obstrução de via aérea, desconforto respiratório, até mesmo com dessaturação, esse paciente precisa de máscara não renalante, com o máximo de suporte, de oferta de oxigênio. Outro exemplo que eu dei é daquele paciente em área de incêndio, em que ele pode ter inalado ali não só fumaça quente, mas também o monóxido de carbono, e a saturação não vai alterar, e ele precisa de oferta de oxigênio. Então, sempre nesse caso, oferecer oxigênio em máscara não renalante, né, o ATLS recomenda para todo politraumatizado essa oferta inicial, né, de oxigênio, e depois, claro, quando chegar no hospital, vai reavaliar, vai retirar, né, então, todo paciente que é politraumatizado, que tem ali um mecanismo grave de lesão, ou que tem algum sinal clínico de gravidade, ele precisa receber esse oxigênio, tá? Então, garantir via aérea, tá? Lembrar que a hipóxia pode levar à parada, né? Então, isso é fundamental. E no caso do atendimento pela USA, considerar sempre a necessidade de uma via aérea definitiva naquele paciente com risco de broncoaspiração, né? Paciente que está ali instável. Lembrando que, ao entubar o paciente, tá? Sempre avaliar também qual o grau de choque,
né? Se o paciente consegue ter um drive respiratório, consegue manter sua veia aérea pérvia, tá? Mantendo a sua oxigenação ali só com a máscara, às vezes o ideal é você primeiro iniciar a reanimação do choque e depois proceder com a intubação para proteção de via aérea. Por quê? Na intubação, além das drogas que são feitas, quando você começa a ventilar a pressão positiva, a tendência é da pressão cair. Então, se esse paciente já tem uma pressão ali que está muito baixa, né, às vezes até sem pressão inaudível, se você fizer a intubação, ele provavelmente vai evoluir com parada. Então, só intubar de imediato se realmente o paciente não estiver ventilando. No B, a gente vai fazer a avaliação da ventilação, em busca de traumas importantes, como, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo, um motórax maciço, uma contusão pulmonar grave, um tórax instável, que vão comprometer a vida de imediato, tá? E aqui é importante fazer uma avaliação do exame físico completo, com inspeção, palpação, ausculta, né? Então, sempre que, né, se tiver USB, é, perguntar se há alguma lesão no tórax evidente, né, orientar sempre a palpar o tórax em busca de um hematoma, de algum enfisema, que vão ser sinais de alerta, tá? A USB, ela pode oferecer oxigênio, que vai ser extremamente importante para esse paciente vítima de um trauma torácico. Você pode iniciar ali o alívio da dor, né? Lógico que com a USB a gente vai ser um pouco mais cauteloso, vamos iniciar ali às vezes com uma dipirona, no paciente mais jovem um anti-inflamatório, né, em alguns casos um tramal, né? Enquanto que a USA já pode fazer uso de medicações mais avançadas, né, para um controle mais adequado dessa dor. Lembrando que trauma torácico associado a fraturas de costelas geralmente tem uma dor muito importante e que é limitante. A gente pode orientar, por exemplo, no caso de uma lesão aberta, um pneumotórax aberto, um curativo oclusivo em 3 pontas, e sempre a reavaliação desse paciente. A USA também pode fazer ali uma descompressão, uma drenagem torácica quando indicado. Já na circulação, como eu disse, a gente vai fazer uma avaliação de frequência cardíaca, pressão, tempo de enchimento capilar, se a pele está fria, sudoreica, se esse paciente está pálido, são todos sinais muito importantes, e até que prova contrário, qualquer um desses sinais, a gente vai considerar que esse paciente está em choque, e vamos iniciar, então, o tratamento de choque, que vai ser 2 acessos calibrosos. Quando a gente fala calibroso, eu estou falando de 14, 16 ou 18 gauge, tá? Infelizmente, a gente ainda vê muita gente, né, pegando acesso ali 20, 22 no paciente grave. Então, é fundamental reforçar sempre com as equipes a necessidade de um acesso no mínimo 18, e o ideal sempre 2 acessos venosos periféricos. Monitorização rigorosa, avaliar possíveis fontes de hemorragia, né, hemorragia externa a gente já avaliou lá no X, mas podemos até reavaliar agora no C, pensar na possibilidade de hemorragia por fraturas de ossos longos, especialmente fêmur. Lembrar que cada fratura de fêmur pode levar a uma perda de até 1,5 litro de sangue. Fraturas de pelve, que a gente pode orientar ali, até mesmo a USB, a posicionar uma cinta, um fechamento pélvico e reduzir essa hemorragia de imediato, né? Então, sempre avaliar a possibilidade de uma fratura instável, de dor, de instabilidade na região pélvica, de hematomas nessa região. Então, isso aí é uma coisa importante de ser avaliado em todo paciente que tem sinais de choque. E o abdominal, às vezes o paciente vai ter uma queixa de dor, vai ter uma lesão penetrante, né? E aqui o ideal seria o acesso ao ultrassom FAST, que ainda não é nossa realidade, mas já existe alguns pré-hospitalares já dispõem de ultrassom FAST, que pode, às vezes, direcionar esse paciente para um centro de referência já. A USA, lembrar dos acessos, de iniciar, então, o cristalóide de forma mais controlada, então a gente não vai fazer como era feito antigamente, né, 1.000, 2.000 ml abertos, então hoje a gente faz de uma forma mais lenta, avaliando sempre a resposta do paciente a essa infusão. O uso do ácido tranexâmico, que é fundamental, quanto mais precoce é utilizado o ácido tranexâmico transamin, melhora a resposta a essa droga, que vai ser importante para evitar a coagulopatia. Então, pode ser utilizado 1 grama em 10 minutos, seguido de 1 grama em 8 horas, ou uma dose de 2 gramas direto em 15 a 20 minutos, desde que tenha menos de 3 horas do trauma. E sempre reavaliação contínua desse paciente. Lembrando que a principal causa de morte evitável no trauma é a hemorragia. Já dentro do D e do E, uma avaliação neurológica rápida, em que, né, o USB mesmo pode fazer ali a avaliação do Glasgow,
às vezes eles têm um pouco de dificuldade, a gente sabe que nem sempre, né, é bem fidedigno, então às vezes a gente tem que perguntar, ó, realmente o Glasgow é 15? Você comentou que ele estava um pouco sonolento, confuso, né, então a gente tem que estar atento a essa, às vezes, dúvida da USB em relação a essa classificação do Glasgow, né, às vezes a gente pode perguntar também a escala AVPU, que é a escala alerta, responde à voz, à dor, inconsciente, para ter uma noção mais rápida ali da situação do paciente, avaliação de pupilas, algum déficit motor grosseiro, lateralização, crise convulsiva, né? E já usa, né, um suporte mais avançado, que é possível fazer o controle avançado ali com sedonalgesia, controle de convulsões, monitorização, inclusive com a intubação, no caso de Glasgow menor ou igual a 8. Ah, não falei do né? Em relação à exposição, sempre lembrar de avaliar todo o paciente em busca de lesões que não foram vistas antes. Então, agora é o momento de identificar essas lesões que podem passar despercebidas até o momento e sempre proteger esse paciente contra hipotermia. Bom, e aí, uma vez atendido o paciente, seja pela USB, pela USA, a gente tem que definir para onde esse paciente precisa ir, né? E a gente tem 4 centros que são referência micro ou macro regional. Ituiutaba com o Hospital São José, Araguari com o Hospital HUSP, Patrocínio com a Santa Casa de Patrocínio e o HCUF, que é o único centro de trauma de alta complexidade. O São José vai receber, então, os traumas do município, traumas leves, moderados, né, fraturas, estabilização inicial e encaminhamento quando necessário. O HUSP, ele é importante para receber pacientes ali com traumas ortopédicos, fraturas expostas e isoladas, pacientes que não têm nenhum sinal que leve a gente a pensar em trauma mais grave, trauma TCE, trauma torácico, trauma abdominal importante que possa precisar de intervenção. Santa Casa de Patrocínio, a mesma coisa, os traumas locais, os casos cirúrgicos mais simples, politraumas leves moderados, e o HCU como principal centro de referência, né, porque é onde a gente vai ter o plantonista de cirurgia geral e do trauma, você vai ter o plantonista de vascular, de uro, de cirurgia torácica, de cirurgia cardiovascular, né, suporte de UTI, de hemodiálise, de transfusão, enfim, é onde a gente tem realmente o suporte amplo, inclusive o centro de queimados, o único centro de queimados da região, né, em que a plástica vai dar todo o suporte necessário para esse paciente que é vítima de grande queimadura, ou queimaduras em áreas nobres como a face, pescoço, mãos, genitália, né, que precisam sempre ser referenciados a esse centro de queimados. Vamos só passar rapidinho aqui alguns casos clínicos, e no final a gente discute as perguntas, pode ser? O primeiro caso é o caso que eu já tinha apresentado, né, aquele paciente que caiu de moto e está sentado ali no meio-fio, queixando de dor, né? A USB chegou e passou para a gente esses dados, né? Um paciente então sentado, ele tem uma frequência cardíaca de 132, uma PA de 90 por 60, uma saturação de 89, um Glasgow 14, né? Então esse caso aqui é importante para a gente lembrar. Nem sempre o paciente grave vai estar lá deitado, quietinho, né, com cara de paciente grave. Às vezes o paciente pode ter até se movimentado, pode estar sentado, e quando a gente vai avaliar ali os dados, a gente percebe que ele tem sinais, sim, de trauma, né? Então essa saturação, né, já indica ali um possível trauma torácico, né? Ele pode ter tido trauma de costela, pode ter tido hemotórax, pneumotórax, e não está ventilando de forma adequada. Quando o paciente tem taquicardia, taquicardia pode ser dor, pode ser ansiedade, pode ser porque está assustado, pode, mas até que prova contrário, toda taquicardia tem que ser entendida como choque. Então, eu vou tratar esse paciente como choque, vou tentar buscar fontes de choque, né, até que eu consiga provar que ele não tem choque. Ele tem uma pressão também, né, já com sinais de hipotensão, então aqui a gente já presume que, né, sendo um choque, o choque hemorrágico é a causa mais comum, e com alterações de taquicardia e hipotensão, um choque aí classe 3, uma perda de pelo menos 1 litro, 1,5 litro de sangue. O que a gente precisa orientar para essa equipe? Oxigênio, é um paciente grave, oxigênio 10 a 15 litros, em máscara não inalante, 2 acessos venosos calibrosos, 14 a 18, reavaliação seriada J14, considerar o uso do ácido tranexâmico, e sempre comunicar o hospital de referência. Se disponível, o apoio da USA. Aqui um outro caso, um caso de uma queda, caiu de um andaime de 6 metros, trabalhador ali de construção civil, sem capacete,
né, caiu de bruço, não consegue andar, dor intensa na bacia, né, consciente, orientado. Tem 15 minutos do trauma, a USB chegou lá, e o que foi identificado? Uma frequência cardíaca de 108, uma pressão de 110 por 70, uma saturação de 94, um Glasgow de 15, né? Então, queda de altura, 6 metros, tem que pensar em quê? Fraturas ortopédicas, fratura de coluna, de pelve, quando cai em pé, fratura do calcâneo, cai em deitado, fratura de pelve, e lesões de órgãos internos. Então, a ruptura de aorta tamponada, lesões intraabdominais, uma laceração de fígado, de baço. Então, esse paciente ele pode ter uma série de lesões, inclusive um TCE, né? Mesmo com Glasgow 15, ele pode estar ali, às vezes, no intervalo lúcido. Então, é um paciente que precisa de uma avaliação especializada, né? E havendo, então, a queixa de dor intensa na pelve, na avaliação ali com sinais de dor, de hematoma, a conduta imediata é a aplicação de uma cinta pélvica ou enfaixamento da pelve, reduzindo, então, a hemorragia desse paciente, né? Oxigênio, imobilização de coluna cervical, toda a coluna, na verdade, reavaliação seriada, analgesia cuidadosa e um paciente com indicação de ir para um centro de referência para essa avaliação. Um caso clínico 3 já é um trauma penetrante, né? Um homem que foi ferido com uma facada, né, no tórax, à esquerda, encontrava-se sentado no local, com dispneia progressiva, ansioso, né, e os dados vitais, uma frequência cardíaca de 136, uma PA de 90 por 60, saturação 86%, Glasgow 15, né? Então, é um paciente com lesão penetrante em tórax, sempre, né, uma ocorrência se disponível para uso, e aqui a gente vai suspeitar de comprometimento de ventilação, né, provavelmente um pneumotórax hipertensivo, né, já que tem ali um comprometimento respiratório, com dessaturação, hipotenso, taquicárdico. Primeira hipótese, pneumotórax hipertensivo, que a gente vai avaliar e descomprimir precocemente. E a segunda hipótese aqui, sendo à esquerda, sem pensar na possibilidade de um tamponamento cardíaco, é um paciente que precisa chegar no hospital de referência o mais rápido possível para uma avaliação especializada e provavelmente para uma cirurgia de emergência. Tá? Lembrar que traumas penetrantes, quanto mais tempo a gente atrasa a chegada no hospital de referência, pior é o prognóstico desse paciente. Então, ele se beneficia de uma retirada mais rápida possível, realizando ali os procedimentos de emergência e transferindo rapidamente para o centro de referência para que seja feito, então, o tratamento definitivo. Caso 4, uma criança, né? Eu comentei sobre a criança atropelada, lembrar que nesse caso existe uma transmissão de energia para uma área de superfície corporal menor, então a transmissão é muito mais intensa, ele recebe muito mais energia, e com isso, sempre atropelamento em criança é um trauma de alta energia, e sempre pensar na possibilidade de lesões internas, mesmo que não haja fratura, por exemplo, do gradiato costal, esse paciente pode ter uma contusão pulmonar, um pneumotórax importante, né? As lesões abdominais, então lesão de baço, de fígado, né, também são importantes nesse paciente. Lembrar que criança vai ter uma reserva fisiológica muito melhor e vai demorar, portanto, para apresentar sinais clínicos de choque, tá? Então, eu não preciso esperar hipotensão e taquicardia numa criança para falar em choque, tá? Se essa criança já apresenta taquicardia, mesmo que a pressão esteja normal, é possível que ela já tenha um choque importante, e quando ela descompensa, do ponto de vista hemodinâmico, essa descompensação é muito rápida, e ela evolui a parada cardíaca rapidamente. Então, é importante identificar esse choque o mais precocemente possível e tratá-lo antes que chegue nesse ponto. Então, a frequência cardíaca de 148, para a idade de 8 anos, está um pouquinho alta. A PA de 96 por 62, para a idade, está dentro da faixa normal. Frequência respiratória 36, para a idade está um pouquinho elevada. Um Glasgow de 13, saturação 92%, extremidades frias, com dor intensa no membro inferior direito, escoriações na face e abdômen. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir o mesmo algoritmo, XABCDE, avaliar hemorragias externas, garantir via aérea pérvia, oxigenação, então oferecer oxigênio em máscara não inalante, imobilizações, acessos calibrosos, reavaliação seriada, considerar o ácido tranexâmico, né, na criança 15 miligramas por quilo, comunicar um hospital de referência e sempre dar preferência, nesse caso, para a USA
nessa situação. Então, lembrar que na criança a hipotensão é um sinal tardio, não vamos aguardar para pensar em choque. E para finalizar, um caso aí de múltiplas vítimas. Você precisa desbloquear seu iPad antes. Desculpa. Então, um caso de múltiplas vítimas, não é o objetivo da aula, isso aqui seria uma aula só sobre isso, mas só para a gente, né, passar rapidamente, né, sempre que há uma situação de múltiplas vítimas, é importante que o regulador declare esse incidente, que comunique às autoridades, a coordenação e todos os envolvidos, acionando recursos adicionais, né, e ao chegar no local, a equipe precisa iniciar a triagem através da classificação do START, em que a gente vai dividindo as vítimas em vermelho, amarelo e verde, né, sendo vermelho aquele paciente que não anda, que tem sinais de necessidade de intervenção imediata, de insuficiência respiratória, de choque ou de comprometimento neurológico. O amarelo é aquele paciente que não anda, mas não tem nenhum sinal de gravidade maior, e o verde é aquele que anda na cena, né, ele vai ser considerado, então, menos urgente. E o cinza ou preto é aquele óbito evidente, né? Então, a gente classificou aqui 10 vítimas, sendo uma vítima vermelha, 2 amarelas, 6 verdes, né? Então, como é que a gente vai dividir isso aqui, né? O hospital de referência, ele precisa receber aquela vítima mais grave, que vai ser transportada pela USA ou pelo aéreo, enquanto que os outros hospitais vão dar apoio às vítimas menos graves, e as verdes jamais vão ser levadas para os hospitais de referência, evitando, então, sobrecarga desses hospitais. E aqui é fundamental que todas as autoridades sejam acionadas, né, COBOM, PM, Polícia Rodoviária Federal, dependendo do local, para o apoio nessas situações. Então, resumindo, diante de um quadro de trauma, seja ele um politrauma por acidente de moto, queda de altura, um trauma penetrante, uma criança, uma gestante, um idoso ou múltiplas vítimas, o atendimento começa pela ligação, em que a gente vai falar com um solicitante que muitas vezes não é da área de saúde, a gente vai orientar a tentar, né, garantir a segurança da cena e medidas de emergência, definindo o que aconteceu e prevendo alguma lesão mais grave, mandando, então, um recurso adequado, que vai, ao chegar, passar para a gente o J14, que é sempre fundamental para o nosso raciocínio, e a gente vai sempre pensar de acordo com o XABCDE, em busca de ameaças à vida, e o que a gente pode fazer no APH para tentar minimizar o risco à vida por essa lesão. E, por fim, dar o destino adequado para essa vítima, lembrando que aqui o objetivo não é fechar diagnóstico, mas sempre identificar riscos e garantir a melhor chance de sobrevivência para esse paciente. Então, a decisão certa, ela sempre vai começar ali na central, né? Então, reconhecer a gravidade, acionar o recurso adequado, orientar e apoiar a equipe, e escolher o destino, são papéis do regulador e que vão definir o prognóstico desse paciente. Então, lembrar que a segurança sempre deve ser pensada para a nossa equipe não correr risco. A cinemática, ela vai orientar riscos, então sempre valorizar a cinemática. O J14 vai trazer dados objetivos que a gente tem que valorizar. O regulador deve sempre procurar por ameaças à vida, como hemorragia, obstrução de via aérea, algum problema na respiração, choque ou TCE. E o destino correto faz parte do tratamento para esse paciente ter uma chance maior de sobrevivência. Muito obrigado, era isso que eu queria passar rapidamente com vocês, e agora vamos deixar aberto para discussão. Boa noite a todos. Só quero aqui, antes de mais nada, agradecer aí os 40 participantes que estão aqui conosco, nesse treinamento online. Muitos entraram aqui, alguns tiveram problema na questão de estarem nas bases, mas fiquem tranquilos, né? O nosso intuito aqui é uma capacitação tranquila. Acho que assim, tudo que nós conversamos com o Heitor trouxe aí com muita maestria e tranquilidade. Não é qualquer hora que você tem um instrutor do ATLS, um coordenador do curso, né, com um linguajar muito tranquilo aqui. Claro que o nosso interesse aqui não é ensinar o ATLS, é claro, é dar uma melhor, trazer uma melhor informação, né, principalmente para a central de regulação. E agradecer muito aqui também, de forma muito maciça aqui conosco, nos assistindo,
né, no treinamento, né, os médicos que estão ainda na questão operacional, muitos estão aqui participando conosco. Queria que, antes de passar aí as perguntas para todos, só relembrar aqui alguns que chegaram atrasados. Na última semana, o Dr. Maxwell, a doutora Natália e eu, nós nos reunimos, né, e nós temos acompanhado aí com a questão da implantação do SAMU no município de Uberlândia, né, uma preocupação com a questão da central, né. Nós temos vários colegas médicos que chegaram agora, então, assim, além de ter que ter conhecimento do serviço que chegou na cidade, também tem que ter conhecimento também, né, da marca, né, que nós tomamos conta aí dos outros 27 municípios. Então, a nossa preocupação foi realmente estar fazendo aí uma capacitação, vão ser 10 módulos com vários pilares envolvendo aí, né, a gente começou com o Heitor, né, na parte do trauma, nós vamos ter uma outra aula com o Heitor falando sobre a questão do protocolo do abdômen agudo, que é algo que realmente nós precisamos estar enfatizando muito. Concomitante a isso, depois nós temos aí na próxima semana o Dr. Thiago Spirandelli, que vai falar sobre as questões cardiológicas, e em seguida o Dr. Maxwell, falando sobre a questão do empenho do aéreo, né, da questão do transporte aeromédico. E as pessoas pensam que é só ligar, passar, pedir, não, tem todo um processo, um protocolo que nós devemos seguir, né, de forma muito tranquila, mas eu quero inicialmente aqui agradecer todos que estão aqui conosco, participando. Eu vou pedir nesse momento aí, passar as perguntas para que as pessoas que fizeram aí no chat possam fazer. Doutora Letícia, inicialmente. Doutora Letícia, se ela quiser abrir o microfone, a câmera, fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Heitor, obrigada, viu? Uma excelente explicação aí pra gente. E nós tivemos uma dúvida que ninguém soube responder na semana passada. Se eu tenho um trauma de alta energia, por exemplo, igual o seu caso um aí que você mostrou pra gente, e você chegou na cena, esse paciente já andou, já sentou, já tirou o capacete. Mas é um trauma de alta energia. Você mesmo assim imobiliza o paciente ou não? É uma dúvida muito comum, né? Realmente gera uma certa polêmica. Hoje a gente trabalha com restrição de movimento de coluna que é ponderado, né? Diferente do que se fazia antigamente, que se restringia o movimento de todo o paciente vítima de trauma. Hoje a gente sabe que existem pacientes com maior risco e outros com menor risco, né? E aí a gente leva em consideração vários critérios. O fato de ter deambulado na cena é um dos critérios de menor gravidade, menor risco de lesão de coluna cervical, né? Mas ele não descarta completamente. Então a gente tem que pensar no contexto, tá? Então, se existe um mecanismo de trauma sugestivo, né, e essa vítima tem ali lesões que são importantes, é, é necessário fazer imobilização, porque ele não tem condições de nos apresentar de forma fidedigna que ele não tem ali nenhum tipo de queixa ou nenhum tipo de dor na coluna, já que ele tem ali alterações respiratórias, hemodinâmicas, que são mais relevantes nesse momento e que vão tirar completamente a atenção dele em relação à coluna, né? Então, ali, às vezes, no susto, a pessoa pode andar, né, mesmo tendo uma lesão de coluna, isso pode acontecer, tá? O fato de ter andado não descarta a lesão de coluna. Então, tem que pensar se o mecanismo é um mecanismo sugestivo, tá? Então, por exemplo, estava lá parado, alguém veio e deu uma facada na perna da pessoa, né? Então, não tem por que pensar que ele tem uma lesão de coluna, né? Agora, uma vítima de acidente motociclístico, estava em alta velocidade, foi ejetado da moto, caiu uma certa distância, né? Mesmo que ele tenha se levantado, tirado o capacete, ele ainda tem risco de lesão de coluna. Agora, chegou na cena, o paciente está completamente estável, consciente, orientado, sem nenhuma, nada que chama atenção, né? Então, os dados vitais todos normais. E ele fala, não estou sentindo dor nenhuma, estou tranquilo e tal. Aí, realmente, né, a probabilidade de ter uma lesão de coluna é muito baixa, né?
Então, de acordo com o protocolo de restrição de movimento de coluna, pelo PHTLS já não teria indicação de mobilizar essas vítimas que já estão deambulando, que já estão ali falando que não tem queixa, estão estáveis, sem nenhum outro tipo de lesão de alto risco, né? E aí, o PHTLS exclui idosos, exclui pessoas que têm qualquer tipo de comprometimento de nível de consciência, não só o TCE, mas às vezes o uso de algum tipo de droga, bebida alcoólica, que pode, de alguma maneira, comprometer a resposta desse paciente, né? Então, tem que considerar o todo, tá? A gente não usa ainda como protocolo no SAMU, assim, essa restrição de movimento de coluna selecionado. Isso ainda não é padrão no SAMU. De forma geral, as equipes são orientadas a imobilizar como rotina, né? É um trabalho muito, assim, que exige muito treinamento, né, muita maturidade da equipe, né, para definir essa necessidade ou não de mobilização. Como eu disse, é um contexto, às vezes, amplo, que nem sempre uma equipe de USB vai conseguir ter essa maturidade ali para tomar essa decisão, mesmo que a decisão seja do regulador, né, de passar as informações de forma fidedigna para tomar essa decisão ali, nessa circunstância ali da cena, né. Então, assim, de forma geral, a rotina é mobilização, né? Mas não estaria errado, por exemplo, não imobilizar uma vítima que está consciente, orientada, não tem queixas e não tem nenhuma lesão de risco e está deambulando na cena, né? Pelo PHTLS, não é errado você não imobilizar. Obrigada. Pessoal, alguém com mais alguma dúvida, uma ponderação, algum assunto que gostaria de aproveitar a presença do Heitor aqui nesse momento? Opa, doutor, eu sou aqui José Antônio, eu estou até de plantão aqui na base Rondon, se tiver algum barulho a mais é porque a gente está aqui na base, sabe? Mas eu não, a minha dúvida, na verdade dúvida ou até uma sugestão, não seria sobre a aula, então poderia ficar para depois, ou se para um momento mais oportuno, se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula. José, Desculpa, eu não entendi, cortou a ligação, a chamada, eu eu não consegui também entender. não entendi também. Ah, então, eu tô aqui na base do Rondon. Talvez esteja ruim a chamada, mas a minha dúvida, né? E não sei se seria dúvida ou até mesmo mais uma orientação, não é sobre a aula. Então, se alguém tiver alguma dúvida pertinente à aula, eu posso deixar esse meu comentário para depois. Fica à vontade, José. Se quiser, pode falar. Então, é o segundo plantão que eu estou dando e a gente, assim, eu noto não só nos meus plantões, mas tanto nos plantões dos outros colegas médicos, quanto também nos plantões das básicas, a questão da utilização do tablet, que às vezes dificulta muito a comunicação com o regulador, porque muitas vezes a gente está diante de um paciente grave, às vezes com a mão com a luva suja de sangue, fica difícil de digitar. A gente não consegue mandar uma história tão detalhada, de forma que o regulador ele não vai conseguir entender tão bem. E eu queria saber se, em alguns casos, assim, quando a gente exige um melhor tempo-resposta, ao invés de digitar no tablet, eu posso ligar para pegar logo alguma conduta mais célere com o regulador e colocar no tablet a posteriori, porque às vezes atrasa muito o atendimento, né? Eu sei que fica sobrecarregado lá para os reguladores e às vezes uma comunicação direta facilitaria isso. Eu não sei se os outros colegas também têm essa dificuldade. José, eu vou dar a minha opinião, tá? Nesses 7 anos de SAMU, eu sou médico regulador, e assim, o que eu vejo que vocês do operacional muitas das vezes fazem. Primeira questão é o paciente, né? Vocês vão fazer o atendimento, o tablet, depois as informações, elas são secundárias. Claro que se você tiver que tomar uma decisão relacionada a onde vai ser levado aquele paciente, você pode ter total liberdade de ligar na central, fazer contato já prévio com o médico regulador para que ele possa definir, juntamente contigo,
né, a melhor conduta e referência para fazer com que esse paciente chegue no seu destino correto. A questão do tablet, isso aí é uma situação secundária. Claro que você vai ter que registrar depois as informações. Como eu tenho falado com os médicos reguladores constantemente, o prontuário, o preenchimento adequado do prontuário, o preenchimento correto é o nosso respaldo, principalmente para aqueles pacientes vítimas de trauma, né? Hoje, muitas das vezes, 80% a 90% dos pacientes com atendimento ao trauma, eles solicitam cópia do atendimento, né? E nós, como instituição, somos obrigados a entregar esse prontuário. O que nós temos conscientizado a todos, principalmente vocês que estão chegando agora, né, é o preenchimento correto, as informações corretas, né, principalmente as observações, né, que são as informações sensíveis, né, nome, idade, isso é fundamental para nós. É claro que nós não somos obrigados a checar realmente se aquela vítima é aquela paciente, né, se aquele paciente é ele mesmo, mas, assim, as informações devem ser muito bem preenchidas e corretamente colocadas no prontuário. Com relação à sua sugestão, eu acho que, assim, claro, vocês chegaram agora, eu estou falando para vocês, o Dr. Maxwell tem acompanhado todas as ocorrências aí nos bastidores, algumas ocorrências a gente está observando momentaneamente naquele momento que está sendo colocado para vocês. Hoje nós estamos tendo uma preocupação muito grande com a central, porque a central realmente é o nosso cérebro, é ela que vai nortear, né, o empenho de todas as chamadas para vocês, né, e assim, nós estamos num momento de aprendizado, então qualquer sugestão de melhoria seja bem-vinda. Nós não estamos aqui para falar o que é A, B ou C, nós estamos aqui nesse momento para capacitar todos vocês de uma forma muito tranquila, amigável e partir junto para nós dar o melhor para os nossos pacientes. Beleza, doutor, era isso mesmo que eu queria saber. Agradeço aí por ter esclarecido, porque às vezes, justamente em situações de paciente grave, que as lesões do trauma, elas devem ser detalhadas por conta da gravidade do paciente, a gente não consegue detalhar tão bem e aí fica meio nebuloso ali para o próprio regulador. Ele fica sem saber mais ou menos se o paciente está grave ou não, porque aquela história fica rasa devido à emergência do momento. Mas interessante saber disso para depois que a gente até explique melhor para o regulador, para também não haver desavenças quanto ao destino. Obrigado. Beleza. Pessoal, eu queria só aproveitar aqui, aqueles que não preencheram a lista de presença, por favor, não deixem de preencher, né? Nós tivemos aí um número bem significativo dos colegas, eu quero deixar esclarecido aqui, depois dos 10 módulos, eu vou emitir um certificado final com carga horária para todos, envolvendo aí todos os módulos. Eu recebi aqui no meu WhatsApp, né? Vai ter alguma capacitação para os médicos operacionais? Sim, vai ter capacitação para os médicos operacionais, sim. Só que nesse momento nós precisamos ter uma melhor conscientização em relação aos protocolos relacionados à central, né? O Heitor trouxe muito bem aí, eu queria aproveitar aqui alguns ganchos, né? Porque, assim, quando a gente recebe muita transferência, né? Focando aqui no trauma, é fundamental que o nosso médico regulador ele pergunte, né, seguindo aquela sequência cronológica, conforme a gente aprende lá no ATLS, né, o X, A, B, C, D. E muitas das vezes a gente percebe que talvez assim o colega esquece, né, essa observação, né, a necessidade desses dados para nós. Então, assim, é importante a gente ter esse raciocínio fundamental. A gente tem experiência com vários casos que muitas das vezes o colega nem fez a avaliação primária do paciente, ele já está querendo transferência. Então, assim, a necessidade tanto do médico regulador como também daquele que está no operacional, né, ter em mente, né, esse raciocínio e saber passar as informações e ter o reconhecimento precoce, né, de como é que está essa vítima para que nós possamos dar para ela o melhor destino, né? Então, eu queria aqui, antes de mais nada, reforçar essas questões. E eu refalo aqui novamente a necessidade das anotações aí no prontuário, né? Tanto aí na parte do tablet, quanto também no nosso prontuário eletrônico na central de regulação. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Deixa eu ver só no chat aqui, por favor.
onde preenche a lista de chamada. Ok, vou mandar de novo aí para vocês. Eu coloquei aí, viu, Heitor, a questão do protocolo Nexo, não vou entrar na questão do RMC, senão a gente fica aqui até amanhã, mas só enfatizando aí com a pergunta aí que a Letícia tinha solicitado, tá? Mas alguém Eu posso fazer uma pergunta? Ô, Carolina, fica à vontade. Boa noite, tudo Pergunta bem? para mim Queria ou para o Heitor? agradecer. Ah, só uma orientação também com relação a alguns atendimentos que a gente teve no final de semana. Obrigada pela aula, doutor, foi muito boa. Tem alguns pacientes que, vítimas de trauma, de colisão de carro, que recusaram atendimento. Eles preferiram ser encaminhados por meios próprios para hospitais particulares e outros também que se recusaram a receber a imobilização com prancha, colar. Foi descrito em prontuário, eles assinaram um termo. Tem mais alguma coisa a ser feito como respaldo para a gente também? Ou seria isso que vocês orientam mesmo? Na recusa do paciente, é importante avaliar se existe alguma lesão com risco iminente à vida, né? Porque se houver essa lesão, né, a prioridade é fazer o tratamento, independente da vontade do paciente, né? Você considera que esse paciente ele está incapaz de decidir por si próprio, e você tem que fazer o que tem que ser feito ali de imediato na emergência, tá? Não havendo ali nenhuma lesão com risco imediato à vida, né, ele tem direito de decidir, né, ele tem autonomia, tem que ser respeitada, né, e aí documenta-se através do termo que ele vai assinar e tá, né, tá dentro do que é realmente previsto na legislação, né? Não pode deixar de documentar isso aí direitinho, tanto com o termo de desistência do paciente, como registrar também na ocorrência esse ocorrido, né? E só complementando a resposta do Dr. Wilter, né, essa comunicação entre o médico da USA e o médico da regulação, ela é fundamental. Então, sempre que necessário, fiquem à vontade para ligar no 92, para passar informações, né? É claro que a prioridade é fazer o atendimento, é fazer a intervenção, né? No momento oportuno, né? Fazer toda a documentação e, né? A comunicação, às vezes, por telefone é muito mais rápida, prática e pode agilizar algumas definições. Lembrar que a gente precisa comunicar ao hospital que vai receber o paciente o quanto antes para que eles se preparem para receber o paciente da melhor forma possível. Então, passar as informações para a gente também é importante, e se não conseguir, se não conseguir lançar no tablet de imediato, pode fazer a ligação, pode falar para o 92, que a gente está à disposição também para conversar, e sempre que tiver alguma dúvida também, a gente pode estar discutindo, né? Isso aí é sempre saudável, essa discussão entre o médico regulador e um intervencionista. Muito obrigada. O doutor Wilton complementou ali também, né, que a autonomia do paciente não elimina a responsabilidade da equipe, né, foi mais ou menos o que eu quis dizer também, a equipe é responsável pelo atendimento, então você tem que fazer uma avaliação, você tem que documentar, você tem que esclarecer o paciente de forma objetiva, né, às vezes os processos acontecem porque o paciente recusou alguma coisa e a equipe não falou nada e tá, né, ficou por isso mesmo, e o paciente depois teve um comprometimento, teve uma sequela, e ele alega que não foi orientado, que ele não sabia que havia esse risco. Então, sempre orientar, olha, você não quer fazer mobilização, ok, mas existe risco de lesão de coluna, o transporte sem mobilização pode comprometer e pode levar a uma sequela, inclusive, definitiva. Isso aí tem que ser dito de forma clara ao paciente para que ele possa decidir, né? Outro ponto importante é assim, se tem algum familiar próximo, né, correlacione ele como testemunha. Em casos que você está vendo que o paciente possa deteriorar, outra coisa que eu faço é acionar a polícia, você entendeu? Solicito falar com a polícia por telefone, como autoridade sanitária e como médico, esclarecendo que há necessidade daquele paciente ser encaminhado, porque ele pode sofrer risco, né, de uma situação mais desagradável. Então, assim, são situações que a gente tem que ter sempre esse respaldo, né? E nada mais, volto a dizer, escrever no prontuário, relatar o que você fez, que você pediu apoio.
Aconteceu, vou pegar um caso aqui, isso aconteceu há um tempo atrás, não é do nosso motivo da aula, né, Heitor? Mas, assim, a gente foi prender uma ocorrência na zona rural, uma tentativa de autoextermínio, a paciente tinha ingerido chumbinho e se recusava a ir ao pronto-socorro. Então, assim, nós tivemos que questionar a polícia para que ela fosse ao local, nós conseguíssemos ali, talvez, fazer com que ela fosse ao pronto-socorro. Outra situação que nós não podemos deixar de mencionar aqui, né, a importância, talvez, muitas das vezes, do Corpo de Bombeiro. São outros grandes parceiros que nós temos, né, principalmente nesse sentido, né, no apoio, no registro, principalmente na cena. Tive um outro exemplo aí que eu posso citar, um atendimento que a gente fez há alguns anos, que eu lembro bem, era uma cidade que não tinha uso, então o SB que atendeu, um paciente alcoolizado num veículo antigo, não sei agora qual veículo, um veículo bem antigo, e ele estava sem cinto e tinha marca ali do olho de boi ali no para-brisa, então teve uma pancada no para-brisa, tinha um corte na cabeça, e visivelmente alcoolizado, ele recusou o atendimento, né, e o SB falou, ó, recusou, assinou o termo já. Eu falei, negativo, né, o paciente está alcoolizado, tem sinal, aí você mandou uma foto, sinal de trauma importante, esse paciente precisa ser removido. Aí eles, não, mas ele não quer, por que a gente vai forçar, ele não quer? Não, então orienta aí que a gente vai acionar a PM para fazer um BO, porque existe risco, né? E na hora que falou de PM, na hora ele falou, não, vou então, tudo bem. Que naturalmente ele devia ter problema ali na documentação do veículo, ele nem quis que a polícia fosse chamada. Então, assim, é uma situação que, se a gente libera, depois quem está assumindo a responsabilidade é o médico regulador que autorizou, né? Já que foi um atendimento pela USB. E o paciente não alcoolizado, ele não consegue, né, responder por si. Estava sozinho, tinha familiar, então ele tem que se ponderar essas situações. Ok, pessoal, mais alguém? Então, Heitor, eu acho que nós vamos partir aqui já para a finalização, né? Espero que, em meu nome, em nome da coordenação geral, agradecer você aí, né? Aproveitar aqui a oportunidade, você como profissional, né, instrutor também do ATLS. Queria que você falasse um pouquinho também da sua escola, você fica à vontade aí, viu, pessoal? O Heitor tem um centro de treinamento que é de suma importância. A gente sempre, quando alguém solicita aí, eu tenho sempre encaminhado aí o pessoal. Vocês que são colaboradores do SAMU, tem um desconto, que o Heitor fez essa parceria com o consórcio. Então, assim, se o Heitor quiser ter a liberdade de falar aí do 7, né, Heitor? Isso, é o 7. A gente está há um ano, né? Um ano a gente iniciou com a TLS, aqui em Uberlândia, né? Eu já sou instrutor há 12 ou 13 anos, mas a gente finalmente conseguiu trazer para Uberlândia há um ano o núcleo. Em agosto a gente vai ter a 10ª turma já do 7, de ATLS, e o pessoal que é do SAMU, a gente dá aí 5% de desconto na inscrição, né? Lembrando que a inscrição ela se encerra 40 a 60 dias antes. Então, o curso de agosto a gente deve encerrar já no final de junho, início de julho, as inscrições. Então, quem tiver interesse pode ficar à vontade para procurar a gente para já se inscrever. Então, beleza. Pessoal, ó, quero aqui te agradecer, Heitor, muito obrigado. Eu sei que nós temos outro módulo ainda para poder falar. Eu fico muito tranquilo hoje estar aqui recebendo vocês, que são novos médicos que estão chegando aí para poder entregar a equipe nossa do SAMU, né? Tanto na questão da chegada de Uberlândia, quanto também da macro, né? Fortalecendo ainda nós aí, nossa missão de salvar vidas, né? E oferecer também a excelência, né? Para o atendimento à população. É claro que nesse início nós vamos tropicar, nós vamos cair, mas acima de tudo nós vamos levantar. Porque ingressar no SAMU não significa também só fazer parte de uma rede, enfim, eu acho que assim, a gente atua realmente com dedicação, com responsabilidade, com conhecimento e, acima de tudo, humanidade e tomada de decisão. Então, assim, eu tenho falado isso muito para aqueles que eu tive a oportunidade de participar, e não deixar de ter, né, um pouco, né, de altruísmo, de humanismo perante os nossos pacientes, se coloque sempre na posição do próximo, sempre na posição daqueles que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, né,
E, acima de tudo, a gente tem que ter, por obrigação, ter um impacto direto na nossa assistência prestada, tornando pelo menos o nosso trabalho fundamental e com que aquela vítima tenha sucesso, né, durante toda a chegada e entrada no sistema. Então, assim, fica aqui meu carinho, meu respeito, né, e falar que a nossa união nesse momento, o nosso respeito mútuo, e em especial a nossa comunicação eficiente, ela tem que ser pontes para que nós possamos ter, né, não só uma central homogênea, fortificada, né, contínua, dentro do aprendizado contínuo, mas, ao mesmo tempo, vocês que estão aí hoje conosco, né, no operacional, né, possam fortalecer ainda mais esses laços. Então, eu quero aqui desejar aí uma boa noite a todos, agradecer e justificar aqui a ausência da doutora Natália. A doutora Natália está de plantão, né, então ela não pôde estar presente, então justificando a ausência dela aqui, e convidar vocês para dia 16, né, às 8h30, com o doutor Thiago Spirambelli. Nós vamos fazer um pincelado todo aí dentro da cardiologia. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum tema, pessoal, me encaminhe aqui no meu WhatsApp, entendeu? Para que nós possamos aí fazer um treinamento que atinja a todos vocês. Eu vou ser honesto com vocês. Assim, eu usei muito esse formato na pandemia, mas para mim tentar alcançar vocês agora com a informação, eu tenho que fazer com que esse formato online seja a melhor forma, até porque eu sei que tem alguns colegas de outras cidades que estão nos assistindo. Então, assim, se dependesse de mim, eu gostaria que fosse tudo presencial, né, de forma que nós tivéssemos esse contato olho a olho. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês. Vitor, mais uma vez, tá? Coloco à minha disposição aí, obrigado a todos. E uma boa noite a todos aí. Não esqueçam de preencher a lista de presença, por favor. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.